Estávamos aqui na prosa, pra variar, né? A doutora Maitê Pimentel, Tutu. A gente falava, gente, o quanto que a gente não se dá conta que nos alimentos a gente tem aqui vitaminas que são primordiais para nossa saúde, né, Maitê? E sabe que vitaminas a gente acha que é tudo igual, né? É, não é não, é. Vou tomar um complexo vitamínico E pronto, que dá tudo né? bem. Não. E às vezes a gente tem vitaminas específicas para os olhos, para o cabelo, para a unha, para o osso. E tomar um complexo de vitaminas, você não consegue a dose ideal para o que está faltando. E às vezes o excesso de vitaminas é tão prejudicial do que a falta delas, né? Sim, excesso de vitamina pode prejudicar o organismo. Então não dá para brincar, não. Temos mitos e verdades, a gente vem para a mesa também para mostrar os alimentos, mas antes, ó, cansaço, falta de ar e preguiça durante o dia pode ser falta de ferro. É verdade. É verdade. Então a gente acha que ferro baixo é só quando no exame de sangue vem anemia. Não. Primeiro a gente tem ferretina, que é a reserva do ferro. Quando ela acaba, o ferro abaixa. Quando o ferro abaixa é que dá anemia. E o que dá? Cansaço, indisposição, você vai fazer exercício, não consegue, tem preguiça, sonolência, queda de cabelo, boceja o dia inteiro. E a gente pode repor isso, é fácil. É fácil, mas onde a gente encontra o ferro? O ferro vem em coisas escuras, então feijão. Sempre o feijão preto tem mais ferro do que o feijão jalo. Tá. Nas verduras, as mais escuras também. Então a couve. Couve, espinafre, brócolis, agrião. Sempre mais do que alface, do que couve-flor. Tá. De frutas, o suco de laranja tem bastante ferro. Ah, também tem? Bastante. Mas é verdade que dizem que para a gente ter uma melhor absorção do ferro, a vitamina C do suco de laranja também ajuda o corpo a absorver bem o ferro? Sim, mas não por causa da vitamina C, mas por causa do pH que fica ácido. Então, coisas cítricas. Se a gente então, o alimento cítrico é melhor. Por exemplo, um suco de abacaxi ou de limão também deixa o pH do estômago ácido. Esse pH faz o ferro ser puxado, absorvido. Que legal. E sempre distante da alimentação. Porque se você está com alimentação, não fica o pH básico. O que é pH ácido? É barriga vazia, estômago vazio, é pH ácido. Então tem que estar sempre, gente, não é uma feijoada, não é adianta. aquela fração, é fracionar a alimentação, né? Então, por exemplo, comeu e toma um comprimido de ferro, não vai absorver. Não adianta. A beterraba tem bastante ferro? Muito, muito, muito. A gente sabe que beterraba tem alto teor de açúcar, é um carboidrato, né? Mas, por outro lado, você vê, engorda, mas faz bem. Então, se a gente dosar a quantidade, você vai ter benefícios. E as carnes? Bastante. Sempre carne vermelha, tá? Quando a gente fala cru ou cozida, cozido sempre perde um teor. É que ninguém vai... Quibe cru que a gente come mais, né? Mas quando você não tosta tanto essa carne, você vai ter um poder de absorção melhor. E de frutas, a gente fala o suco de laranja, mas a acerola também tem, abacaxi tem um pouquinho, melancia também tem um pouquinho. Todas as frutas têm um pouco de ferro também. Agora, a absorção do ferro pelo corpo das carnes é diferente da absorção do corpo desse ferro vindo de uma fonte de ferro vegetal? A quantidade maior de ferro, que é o ferro M, é uma molécula que é maior absorvida, é nas carnes mesmo. Só para a gente ter noção, um bife de 150 a 200 gramas de carne, um pouquinho menor que esse, equivale a 10 maços de couve. 10 folhas de couve ou um brócolis? Ou brócolis, em questão de ferro. Ai, gente, é bastante diferente, hein? Isso é o problema de a pessoa ser vegetariana. Então, nada contra, mas o que acontece? Essas pessoas têm que ter consciência que precisam repor vitamina por comprimido, porque nunca vão suprir na alimentação. É verdade, tem que conversar com o médico sobre isso, né? Sim. E a falta de ferro, fora anemia, o que pode dar? A falta de ferro, ela deteriora muito o cabelo, a unha, a preguiça, indisposição, pode dar alteração menstrual, pode ativar doenças autoimunes, pode dar até distensões abdominais, dependendo da quantidade de ferro. Então, quando a gente tem alguma deficiência de ferro, o cabelo, a unha, tudo é consequência final. A gente vai ter uma estrutura de ferro molecular adicionando vários componentes na célula, inclusive para a imunidade da gente. Ah, então é sério, né? Ferro é muito importante para a gente ter saúde e principalmente para as crianças crescerem. Então, quando o osso precisa crescer, criança precisa ter cálcio, ferro, vitamina D.
E aí a gente não pode esquecer o quanto que cada vez mais as crianças se alimentam menos desses nutrientes, né? Às vezes você fala, é para comer mostarda. Mostarda não é aquela da salsicha lá, que você chucha a salsicha na mostarda, não. Tem mostarda assim, ó. É a folha da mostarda, não a mostarda da bisnaga, que aí é fácil, né? Vamos ver mais uma? Toda queda de cabelo ocorre devido à falta de vitaminas. Mito. Então isso é bem interessante. A gente está caindo o cabelo e fala, é falta de vitamina. Nós temos mais de 18 causas de queda de cabelo. Muita coisa, né? Tem o fator genético, tem o fator de hormônios, hormônio do estresse, a gente sempre fala, hipotiroidismo, hipertiroidismo, testosterona alta na mulher, Também. que vem do ovário policístico. A gente tem a causa de doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, doenças que autoagridem o corpo. Então, queda de cabelo, se começou a tomar vitamina, Kátia, e não resolveu, procure seu médico, porque pode ter outra coisa, causa. né? Tá bom. Vamos ver mais uma. Toda gestante tem anemia. Pegadinha. Toda gestante? Não, né? Verdade. Toda gestante tem anemia, por quê? Olha que interessante. Chama-se anemia dilucional. Então, a gente tem no vaso a quantidade de ferro. A gestante vai diluir vai ficar mais inchadinho o vaso por causa das faltas de proteínas, o edema. E você tem uma anemia sempre dilucional. O que é? A quantidade de ferro pelo espaço de líquido que tá menor. Então, é muito importante, gestante, sempre, se for programar essa gestação, que seria o ideal, repor principalmente ácido fólico e ferro. Por quê? Vai ter anemia, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Eu achei que fosse um mito, viu? É verdade. Então, quer dizer, tem que ficar atenta, principalmente a mulher que já sofre de anemia normalmente, né? Já vai ter que repor mais Então. ainda para não ter essa supressão que a gente vai produzir no corpo. Que legal. Volta e a gente continua. Tem mais mito e verdade. Voltando com a doutora Maitê, vamos ver mais um mito ou verdade? Dores musculares e câimbras podem ocorrer por falta de vitaminas. Mito ou verdade? Verdade. Mas é só potássio que dá, falta de potássio que dá câimbra ou não, Maitê? Então, a falta de potássio dá, a falta de cálcio também dá, bastante. E também falta de vitamina B12. Ah, é? Então, existem muitas pessoas de idade que andam até com a marcha mais lentificada. Problemas neurológicos vêm de falta de B12, então desequilíbrio. Até uma doença que dá as pernas mexendo à noite, são faltas de vitamina. Então, cãibra, a gente tem mania de achar que é só o potássio, né? É, aí Então- come banana que passa, não é isso? Ou tomar Gatorade, esses É, isotônicos, coisas assim, né? água de coco antes dos exercícios, mas a falta de cálcio também. E é par a par com potássio. Agora, o cálcio é importante para os nossos ossos, né? Quer dizer, quem tem perda de cálcio excessiva sofre de osteoporose. Osteopenia, osteoporose. Osteopenia é o começo da osteoporose, né? Exatamente. Então, toda vez que você tem queda de cabelo, da unha, cálculos renais, a gente pensa que é excesso de cálcio. E não, pode ser falta? Pode ser uma doença que rouba o cálcio do Dos osso ossos? e vai eliminar mais pelo rim e dar o cálculo renal. A gente acha que é o contrário, E né? excesso de cálcio? O excesso de cálcio é ruim, porque dá pedra na vesícula, também cálculo calcificações em artérias, Ah, é? pode estar obstrução até cardíaca. Hipercalcemia, que sério, a né? gente tem ateroartrose de veias. Então, isso não é só a gente falar cãibra. A falta de cálcio é como você está falando, Kátia. Ele traz prejuízos, principalmente também para crianças. Por quê? O osso precisa de cálcio. Pois é. E numa fase de crescimento, a criança não se alimenta direito, falta cálcio, ou às vezes come a quantidade até legal de cálcio, mas não tem uma boa fixação desse cálcio nos ossos, né? E uma das coisas que fixam o cálcio no osso é a vitamina D. Mas é verdade que eu vi uma pesquisa que dizia que cada vez mais a gente tem mais faltas de vitamina D? É verdade. Por quê, se a gente toma só? Teve um estudo que 88% da população de São Paulo está com deficiência de vitamina D. 88% é muita gente. Como que tem que ser a vitamina D para ser absorvida? Tem que ser o sol, das 8 às 10 ou das 2 às 4. Por quê? Porque não tem a irradiação de dar câncer de pele. Sim. É o sol sem protetor solar. Então não é vai na praia, passa o protetor, não vai absorver. Todos os dias, mais ou menos 20 a 30 minutos. A gente não fica todo dia 20, 30 minutos no sol sem proteção. E nem sempre tem sol. É. Então, por exemplo, a gente vai no fim de semana para a praia e toma sol. Quanto tempo de vitamina D você vai conseguir fazer estoque? Uma semana.
Então, se a gente vai, tô ainda pretinha da praia. Então ainda tem vitamina D? Não tem nada a ver, isso é pigmentação de melatonina. E o suplemento alimentar de vitamina D é importante? Muito, porque quando a gente não consegue tomar esse sol, a gente tem que suplementar de alguma forma, que seria a vitamina D. E a suplementação traz alguma consequência malévola? Se for em excesso, sim. Sim, né? Então a vitamina D, quando a gente dosa no sangue, é de 30 a 60 unidades. Menor que 30 tem que repor, tá? Pra gente absorver esse cálcio, fixá-lo. E maior que 60 pode aumentar a hipercalcemia. O que é isso? Que é cálcio no fígado, cálcio na vesícula, cálcio no rim. Então você pode formar cálculos. Existe um estudo, né, para a gente usar a vitamina D em altas doses para doenças autoimunes, inclusive esclerose múltipla, que é um grande trabalho feito no Brasil pelo Dr. Coimbra. E a gente sabe que melhora a doença autoimune. Doença autoimune, Kátia, são aquelas doenças que autoagridem o nosso corpo. O sistema imunológico não reconhece aquela célula, né? Começa a atacar, como se fosse agressor, né? E destrói. Então, nesses casos, aí a gente usa a vitamina D em altas doses, mas tira o cálcio da pessoa. Não pode tomar leite, iogurte, queijo, que aqui são as fontes de cálcio, então, ó. Tá, os queijos. Os queijos, o leite sempre... tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Qual leite que eu devo tomar? O desnatado? Qual que tem mais cálcio? Na verdade, o cálcio vem do leite de forma geral, o integral tem mais. Mas a questão de ser desnatado e semidesnatado é a falta de gordura ou excesso de gordura do leite. Quer dizer, mas não tem nada a ver com cálcio, né? Exatamente. Tá. E quando a gente coloca o cafezinho no leite, quando a gente coloca o achocolatado, o que acontece? Você não absorve tudo. Então, leite puro você consegue absorver. E com fruta? Se eu bato com mamão? Você também diminui a absorção. Então tem que ser o leite puro? O leite puro é o que tem maior absorção. Eu não tomo leite. O iogurte serve? Serve. Serve? Um copo de 250 ml de leite equivale a um pedação de queijo grande ou um iogurte pequenininho. Todo dia? Todo dia, pelo menos 3 porções a gente deveria ter para ter o cálcio normal. 3 porções por dia? E iogurte, se eu coloco geleia de frutas? Não absorve direito. Viu? Adoçante? Não absorve direito. Tanto açúcar? Quanto. Açúcar não tem tanto, mas aí engorda, né? Engorda. Agora, quem não toma nem leite, nem iogurte, não gosta de queijo, espinafre tem bastante cálcio? Espinafre tem muito cálcio. E, gente, salada de espinafre é tão gostosa. Eu que não gosto de salada, hein? Você vê que verdura escura é bom para tudo. E ela crua é uma delícia. E sempre cru absorve mais também. Então. O suco de couve, que a gente pode, a gente já ensinou a fazer aqui, né? Com a Mariana Ferri Dávila. Faz um suco de couve com brócolis, que cru também é uma delícia. E sabe o que tem mais cálcio? Não. Qual o alimento que tem mais cálcio? Qual? Ostra. Ostra? Eu não curto ostra. Comer crua? Aí também é demais, né? É estranho, né? Faz um detox de ostra. Detox de ostra. Ó, tem gente já dando saltos. Eu passo a ostra. Mas quer dizer, para quem não consegue, através da alimentação, suprir essa necessidade, tem que ser uma suplementação orientada, né? Sim. Não é a gente sair tomando por conta, Exatamente. Você tem que ver o nível de cálcio do teu sangue e ver a quantidade que você tem que suplementar. Nunca passar. Vamos ver mais um? Vitamina A é importante para a visão. Verdade. Verdade. Então a gente acha que vitamina A, C tem a ver tudo com resfriado, não é? É verdade. Mas a gente tem problemas de catarata precipitada, de edemas, dessa parte da visão, olho vermelhinho, quando a gente tem falta de vitamina A. E de onde vem vitamina A? Cenoura? De coisinhas amarelas, tá? Tudo que vocês virem que tem pigmentação, cenoura tem, milho. As frutas que são mais alaranjadas, mamão. Caqui. Caqui também tem. A caqui é bem calórico, né? É bem calórico. Então, para o diabético, tomem cuidado. Você falou da melancia, no caso lá do ferro. Para o diabético também, melancia... Super calórico. Manga, né? Também tem vitamina A. Mas hiper calórico. Uma dica para a gente tirar a caloria das frutas é colocar uma colher de aveia. Ela gruda no açúcar. Isso não passa pelo intestino e ele leva o açúcar embora. Uma colher só de aveia? Coloca 2 colheres daquela de sopa, sabe? Pequenininha. Sei. É mesmo. Ó, banana com aveia. Uma delícia banana com aveia, né? Abacate com aveia diminui o índice glicêmico. É que melancia com aveia é estranho, né?
Toda frutinha mais densa que você consegue colocar, você diminui o índice glicêmico. Eu não sabia dessa história da aveia. Ela gruda no açúcar? É, e não deixa ser absorvido, vai embora. E é uma se fibra. a gente fizer aqueles bolos fits com aveia? Melhor ainda. Você consegue não ter uma absorção legal. e fora que o intestino funciona melhor. Ah, isso nem fale. Porque outro grande problema de hoje é que a gente não consome a quantidade certa de fibras, né? Não consegue também. Se a gente for na alimentação repor tudo que a gente precisa de vitaminas, de suplementos, de íons, às vezes a gente vai acabar engordando. Tem que fazer muita atividade física para compensar. Então, é muito importante fazer o exame de sangue. Se tiver alguma deficiência, não custa nada. Né? E não é suplementar daquele jeito, Kátia, que suplementa tudo de uma vez. Eu compro um multivitamínico e tomo tudo. Às vezes engorda. Então, porque eu posso estar com uma deficiência de 3 vitaminas e lá, aí a gente vai comprar, a gente vê na embalagem. 60 vitaminas, só vou comprar logo que tem mais, né? Então, e aí às vezes problema, passa do né? limite. Então. Essa é a grande importância da gente estar falando hoje isso. A falta faz mal e o excesso também faz mal. Então, só um médico pode orientar direitinho, né? Sim. Bom, volto que tem muita pergunta. Voltando com a doutora Maité, vamos para uma pergunta, vamos ver de quem é. A Elza, ouvi dizer que quando a pessoa tem deficiência de alguma vitamina, sente vontade de comer terra e lamber tijolo. Isso é verdade? É verdade, tinha história de comer pratinho de vaso, aqueles de terra. Lembra aqueles de... E aquele filtro que tinha de barro também. A moringa. É, isso mesmo. Comia a tampa da moringa. Isso é verdade? Olha, Elza, essa daí você tirou lá do fundo do baú, né? E é verdade. É verdade? É verdade. Por quê? A gente tem uma informação no cérebro que chama síndrome da fome oculta. O que é isso? Se está faltando alguma coisa, olha como a gente é tão inteligente, a gente não percebe. Vai informação para o cérebro que vai pedir para você, pelo seu desejo, aquilo. Então, quando a gente tem aí querer comer terra, tijolo, é ferro. Falta ferro? Isso geralmente acontece quando você tem aquelas lombrigas, sabe? A tênia, que ela morde o intestino e sangra. Isso acontece muito também quando a gente tem gestante. Não tem o desejo da gestante? Tem, é verdade. É pela falta de vitaminas? Alguma falta de vitamina. Olha que interessante. Vai sinalizar teu cérebro. De acordo com o local que você mora, você vai ter a convivência, isso tem sinapses, e você pede aquele tipo de alimento. Então, se tem vontade de comer terra e lamber tijolo, é falta de vitamina de ferro. De ferro. Ai, gente, isso é antigo mesmo, minhas avós falavam isso. Vamos ver mais uma. Karina, tenho síndrome das pernas inquietas. Tomo remédio recomendado pelo meu neurologista, mas não venho apresentando melhoras. Pode ser por causa das vitaminas? Nossa, excelente pergunta. Eu já vi muitas pessoas no consultório, Kátia. Excelente pergunta, Karina. Que tem... O que é síndrome da perna inquieta? Inconscientemente, você fica batendo. Você já viu pessoa que fica assim? Já. E pior de tudo é dormindo. Porque dormindo continua balançando, né? E chuta o parceiro. Né? Maria. E o sono não fica bom. Tem a ver com você não ter uma qualidade boa, acaba tendo até mais crises de depressão, de irritabilidade. Isso é tratado sim com alguns remédios de sistema nervoso central, mas principalmente a falta do ferro, de ácido fólico e B12. B12 é a vitamina do músculo. Então, se você não repõe isso, você vai ter maior precipitação da crise. E o excesso de vitamina B12? Também pode dar problemas neurológicos. Olha, então, tá vendo, você vê? Dá uma coisa chamada ataxia, que é ataxia? Você não tem um equilíbrio, você anda sem equilíbrio. Então, é muito importante as pessoas de idade. A gente acha que, porque é velhinho, porque o músculo está atrofiado. Normal, né? Não é. A gente pode ganhar massa muscular, a gente pode melhorar a conexão dessas vitaminas para ter a fibra. Então, falta de B12 é muito importante nesse caso e ferro. Então, a Karina tem que buscar um endócrino, né? Nossa, isso é muito fácil de repor, se associa com alguns remédios neurológicos e você até começa a diminuir a dose do tratamento. Olha que legal. Para ver, gente, o quanto que tudo a gente tem que falar para o médico quando a gente vai. A gente fala daquela listinha para você anotar, como fez a Karina. Embora muitas vezes a gente ache que não tem uma coligação, anota. A gente não estudou medicina. O médico, às vezes, numa dicasinha que a gente dá, pronto. Tem ali a solução para o problema, né? E tem coisas que você esquece de falar para o médico. Esquece, né? Que a gente acha que é bobagem, que ele vai achar que a gente é burra. Não é? Verdade. E não faz uma pergunta conexão. besta dessa? Tem que fazer, né? Vamos ver mais uma? Laura, meu filho já fraturou a clavícula em uma queda e 3 vezes a perna no último ano. Isso é normal?
Pode ser falta de vitamina? Laura do céu, Nossa, olha. Laura, eu acho que aí já passou um pouco de falta de vitamina. Pode ser sim, falta de cálcio e vitamina D, que pode dar fraturas, mas clavícula é um osso bem forte. Ele geralmente é fraturado em doenças mais específicas ou fraturas de automobilística, coisas mais de alto impacto. E repetição no mesmo local, existem algumas doenças que têm alteração da vitamina C mais. Sabe aquela doença da fraturas in vidro, que a gente chama ossos in vidro, né? Que é uma doença congênita que pode ter. Existe uma doença que chama Paget, que você não consegue ter os ossos, eles são mais amolecidos e fracos. Aí é um tratamento de metabolismo ósseo. Então, nesse caso, Laura, quando já está fraturando mais do que 2, 3 vezes no mesmo local e ossos de grande impacto, seria fêmur, clavícula, é bom procurar, sim, um especialista. É que ela não fala a idade, né? É, que está falando, é o filho eu estou achando que é criança, né? É. Mas, de qualquer forma, até adulto, se tem mais do que 2 fraturas no mesmo local no ano, deve procurar um especialista de metabolismo ósseo, não só engessar e tomar cálcio. Né? Então, Laura, leva seu filho no médico, vai averiguar, né? Sim. Vamos ver mais uma? Débora, tive bebê há 9 meses e não tomei nenhuma vitamina após o parto. Ando muito cansada, unhas fracas, cabelo caindo. Isso tem alguma ligação? Devo fazer algum exame para saber se estou com alguma deficiência de vitaminas? Então, Débora, é muito comum a gente ter deficiência de vitaminas. Ainda mais amamentando, né? Porque vai tudo pro leite. É. A criança fica ali, ó, só pegando todas as vitaminas da mãe, né? Exatamente. A questão hormonal no puerpério, ela também altera a absorção de algumas vitaminas. Quando a gente fala de gestante, sempre no primeiro trimestre é que a gente tem que ter muita vitamina, que é a formação desse neném. Principalmente ferro, cálcio e ácido fólico. Então, as mães, ou quem ainda não é mãe e quer engravidar, Kátia, a gente até fala 3 meses antes tomar ácido fólico, que vem da verdura escura. Por quê? Existe uma doença que é a espinha bífida, que o neném nasce com a coluninha mais tortinha. É uma doença neurológica com o pezinho torto. Ela é evitada com a suplementação de ácido fólico. E no pós, que você geralmente existe queda de cabelo, unha fraca, cansaço por causa da anemia. Principalmente, você tirou a placenta. Ela é cheia de sangue, você consegue o quê? Fazer uma anemia não dilucional, que é do começo, uma anemia ferropriva, falta de ferro, precisa suplementar. Sem falar na privação de sono, do estresse, é primeiro filho então. A depressão pós-parto. É um combo, né? E que às vezes a mulher se sente mal de falar disso, gente. Isso que é importante a gente lembrar. Porque fala assim, vou falar disso, parece que eu não queria, não quero ter meu filho, não quero ele do meu lado. É o corpo, é química. No pós-ter neném, o que acontece? Baixo estrógeno, é comum a depressão pós-parto, e não precisa depressão, é uma tristeza, isolamento. Não que é relação sexual, normal 3 meses, porque você tem a carga de progesterona alterada. Cansaço, e você quer o quê? Ficar mais quietinha para cuidar do neném. Sim, é. Né? O foco é diferente, O foco é diferente. Então, a gente tem essas coisas e é normal. E tem que se conversar com o marido, tem que conversar com o seu médico. Verdade. Vamos para a última pergunta? Vamos ver de quem é? Da Fernanda. Tenho ficado gripada com frequência. Às vezes, preciso tomar até antibiótico por causa da garganta. Quais vitaminas devo tomar para aumentar a imunidade? Isso é importante. A gente acha que todas as vitaminas aumentam a imunidade. Mas, principalmente, A, C, E e B6 são as vitaminas da imunidade, tá? B6 está até comprovado que melhora a imunidade em questões de câncer. A gente sabe que vitamina C, nesse caso de resfriado, é a vitamina mais importante para a questão respiratória, é um antioxidante. Então, quem tem imunidade baixa, primeiro tem que pesquisar doenças autoimunes, não é só tomar vitamina. Doenças mais agressivas que caem a imunidade, que é HIV, que é um uso de imunossupressor. A gente tem que dosar as vitaminas sim para repor. Então, baixa imunidade, não ache que é só vitamina. A gente tem que pesquisar a causa da baixa vitamina. Baixa imunidade, né? E uma alimentação também enfraquecida de nutrientes, né? Fica vulnerável, né? É muito fácil. Onde a gente tem essas vitaminas B, A, C? São das coisas naturais da natureza, são das frutas, são dos vegetais, são dos legumes. Então, a gente fala, é tão difícil? Não, é diminuir o quê?
industrializado, carboidratos, coisas gordurosas, doces. É a gente partir para o mais natural possível, né? É a fonte mais importante da gente de natureza, de imunidade, de qualidade de vida, são as coisas da natureza. É esquecer um pouco latinha, caixinha e doce. Sim. Pronto. Mesmo Vai pra porque feira, né? tem substâncias que não absorvem direito os alimentos. É verdade. Tia, vem. Oi, Anjo. Ela tá apavorada. Ai, É sério o negócio. Maitex. O que é? Tô com a língua branca bem. Foi assim, ó. Nossa, Não, tá agora mesmo. Tá mesmo, Carla. Faz assim, ó. Limpa ela no céu da boca antes. Você tava roubando alguma coisa lá. Ela tá Não. branca porque você pegou alguma coisa pra Não comer. tava, acho que é susto mesmo. Não, faz bem. assim, ó. Não, no céu da boca. Não, mas tá grave, hein? Para, Peraí, Maitex! só um pouco d'água. A Maitê não tomou pra limpar essa língua. Tá. Porque foi assim, outro dia tava brincando comigo e ela falou, sei lá o que ela falou. Eu falei, nossa, tua língua tá tão branca. Ai, tá Minha, ainda. mas tava branca. Ela foi... Tá ainda, Maitex. É língua sabugosa. Falta escovar. Traduzindo pra você. Pode ser. O que é isso, Maitex? Ó, falta de B2, B3 e E. É língua branca, que tem nos grãozinhos, amendoim, nozes, caju. Você come essas Mas não é pra você comer um monte que você já tá inflando, né? Pode ser candidíase, fungo. Para! A pouco ela falou que parecia fungo. Candidíase! Ai, pelo... O que é Você acha que dá só na candidíase? perereca? Daí também. Depende do que você tá fazendo, tia. Viu quando a Pamela falou isso? Você se ofendeu. Eu falei que era fungo. Que tinha que ver onde você tava pondo a boca, não foi o que Ela falou, Maitex, ela falou Falou, a câmera. viu, Será que ela é Pamela? médica? Não, né? Ela é enxerida só na câmera, né? Mas Maitex, ela aí- falou. Aí você tem o vida bem ainda. Pode ser pasta de dente. Ah, Porque não escova direito? Não, mas eu escovo a língua. Aí põe É a pasta... falta Ai, de Carla, tá só piorando. É falta de pasta de dente, é isso? Mas Mas sabe você o que foi eu falei? escovar e colocou pasta mais. Mas sabe o que eu falei pra ela que era estranho? É. O dia que eu falei pra ela que a língua dela tava branca, ela ficou apavorada mesmo. E não Verdade. é piada não, gente, é coisa séria. É verdade. Ela saiu, procurou lá nos sites de busca e viu lá um monte de coisa que podia ser. é. Foi direto na dentista com o sobrinho, É, não foi? verdade, é verdade. Porque ela não contou pra gente, mas depois eu vi que o carinha da sobrinho Maite. postou a foto. Aí no outro dia que ela veio, que ela tinha no dentista, a língua tava rosinha. É, Ela me mostrou, eu falei, tia, tá rosa. tá rosa. Passou 2 dias, tá essa branquidão toda Mas também. aí é falta de escovar a língua. Ah, é? Porque a gente tem que escovar o dente e a língua. Mas eu escovo a língua. Será que eu tô escovando demais e desgastou? Mas você tem um negócio de escovar a língua? Não é com a escova, aquele que você puxa? Eu. É um negocinho que parece assim um... Você comprou na internet. Não? Não, eu comprei na farmácia. Não acredito. É, você nunca viu? Vou comprar pra você. E aí tem um lado que é dentadinho, o outro é retinho. Aí você põe a língua pra fora, tem que ir lá no fundão. Ai, é daquele... Fácil. A primeira vez, segunda vez, dá isso. Depois já não dá mais enjoo. E aí você escova. Gente, sai umas gosmas. Ai, credo. Você não escova assim? Deixa eu ver sua língua, Maitex. Juro que não. Maitex, deixa eu ver Tipo sua o língua. rodo. A dela não Ah, a sua tá bem rosinha. tem. Eu até tirei a foto da dela pra mostrar pra ela. A minha ainda tá branca? Ah, mandou passar negócio branco. Não, mas tá branca agora porque ela tá branca. Não era brincadeira que você fez. Olha lá. Mas tem que escovar mesmo, direitinho. Mas tá branca, cara. E não tem língua que acumula mais Sim. do que outras. Acho que a gente fala demais e aí a gente precisa escovar melhor. Carla, a sua é rosadinha, né? Ah, não fica nadinha na língua, tá vendo? Que eu escovo ela de manhã e Ela de vai noite te antes de trazer dormir. esse negócio. E eu tenho aquele jatinho d'água, sabe que faz... Ah, esse eu tenho também, do lado da privada aqui, né? Aquele jatinho. Não, é aquele de lavar a boca, aquele jato da privada. Aquele é bom, mas... Imagina, cara. Aí a chapa já desce. Né? É um odontológico. Fala pro seu dentista, é odontológico. Ah, odontológico. É um jatinho que ele limpa os dentes com jato d'água. Você tem esse Eu também? tenho. E aí, Cara, mas você tem tem uma coisa- tudo, a carne. Eu tenho isso aí. E aí tem um outro que é assim, tem uma outra ponteirinha que você troca, que é tipo uma raquetinha, É. e que aí você pode pôr pra não te afogar, pra bater no céu da boca, você põe na língua. E ela limpa a língua. Acredito. Ai, gente, Olha, Carla. vou te levar pra um tour na farmácia. Eu acho que eu tô precisando fazer um Das tour na novidades farmácia. Da farmácia. Olha essas farmácias. Não remédio, gente, essas coisinhas. Ah, tá bom. Vamos sim, combinado o tour da farmácia. também Obrigada, preciso ir, viu, então. Maitex? Também. Mas Olha, tem mas vida ainda, tem, né? tem, Tá. é,
Dá licença, não Não, quero pode expor. cair, nós já vamos acabar. Tá bom. Olha, vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel. Gente, converse com o seu médico, ó, viu? Alguma coisa diferente, seja a língua, seja o cabelo, seja a unha, qualquer coisa. Pergunta pro médico e faça seus exames periodicamente. Uma vez por ano, né? Pelo menos. Mais que isso? Ah, Vixe, depende, você tá Maria. repondo a vitamina e você Ah, tem não, que ver isso se tá sim, bom. é verdade. É verdade. Já estava defendendo causa própria. Um ano passa tão rápido. Desse jeito é melhor eu morar lá no laboratório. Endoc.com.br, site para você ter informações e mais matérias sobre como cuidar da sua saúde do jeito certo. Mas converse sempre com o médico. Doutora Maitê Pimentel volta aqui ao Mulheres, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Beijo, Bel. Obrigada. Agora você pergunta o resto aí da Tchau, Candidíase. Vem cá. Imagina, tchau, tio. Eu vou te levar. Você vai me contar tudo.